Buenas noches, mis amigos da TV clandestina. Como é que estão todo mundo? Como estão passando nesse domingo maravilhoso que a gente não sabe se está no verão ou se está no inverno, tamanho as temperaturas vão mudando. Esse país que é uma loucura também, que muda dia a dia, as questões políticas, quando parece que vai cair, se fortalece, quando parece que se fortalece, está quase caindo. É uma loucura. Nós vamos conversar sobre isso hoje, né? E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Mário, grande presença do meu amigo Mário Fationi, daquele jeito, né, de sempre, de fatiar a jogada pela esquerda, pela direita, girar o campo, tocar para trás e ter uma visão de jogo muito qualificada. E hoje, nosso convidado especial, né, que é o Matheus Frota, que tem um vídeo aí na internet sobre os 10 clubes mais socialistas do mundo. É exatamente isso, é futebol e política o nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre uma coisa que muitos de nós adoramos, amamos, que é o futebol, e outro tema que todos nós amamos e adoramos é a política. Então hoje, com um grande prazer, apresento para vocês o Matheus Frota, que eu descobri ele fuçando na internet. Ele é daqui de Viamão, parece que vai em Porto Alegre agora, e ele vai se apresentar melhor para vocês. É isso aí, Matheus. Boa noite, Matheus. Olá, boa noite. Me chamo Matheus Frota, né? Eu sou um militante trotskista daqui do Rio Grande do Sul. E, enfim, o Arildo aí descobriu meu vídeo na internet, eu já nem lembrava mais muito dele, né? Foi em águas bem passadas, mas que deu um trabalhão de pesquisa na época, né? De fazer essa pesquisa, descobrir, né? Os clubes que tinham ligação histórica com a classe trabalhadora. E então estamos aí, né, nessa noite de domingo para falar de política e futebol. É isso. Demais, demais, Matheus. E Arildo, eu acho que além, né, dessa noite fria aqui no Rio Grande do Sul, né, coisas importantes aconteceram aí, né? A gente tem que ficar ligado em relação à questão da proibição da justiça que uma emissora de televisão mostrasse os documentos sobre a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, né? Bem estranho essas questões. A reforma administrativa, né? Temos que discutir um pouco dessa reforma administrativa que ainda coloca uma pitada, um tempero, né, de insegurança dentro da classe de servidores públicos, né? Isso é muito terrível dentro desse momento. E, e falando do Rio Grande do Sul, né, a gente está aí com 3.739 mortes, né, só aqui no Rio Grande do Sul, e é muito triste isso, né, muito triste isso. E aí a gente já aproveita a fala de clube, né, e falar com o Matheus também. A gente tem, ultimamente, bem difícil ver, por exemplo, os jogadores de futebol se posicionando também, né, e sobre questões políticas. Eu acho que é extremamente importante isso, porque também é uma classe trabalhadora que às vezes silencia, às vezes é um tanto quanto desunida, né, no seu meio, tem uma desigualdade absurda, né, reflete muito, eu acho que aqui no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar, reflete muito a questão de desigualdade da nossa sociedade, né, entre aqueles jogadores que recebem 800, 1 milhão de reais por mês, e a grande maioria dos jogadores de futebol que recebem muito pouco no seu dia a dia. E aí eu queria te perguntar, Matheus, esse trabalho de pesquisa, a gente sempre ressalta muito a importância, né, do trabalho de pesquisa, do pesquisador, da universidade em relação a conhecimento, né, e isso que tu produziu foi conhecimento, é louvável. E como é que tu foi atrás disso? Por que se tornou importante fazer essa pesquisa e aí depois produzir um vídeo que é a síntese dessa pesquisa que tu fez? O que te levou a fazer essa pesquisa aí? Bom, na época, né, em 2018, a gente estava começando a viver um processo político efervescente, né? Na realidade, já desde muito tempo. Mas para mim, 2017 e 2018
foi uma virada, assim, porque enfim, começou a configurar o que parecia configurado, né, na política nacional, e se colocou como prático a necessidade e a tarefa, né, de militar, né, se organizar em partidos políticos, enfim. E claro, né, pela esquerda. Só que a gente também, não só eu, mas vários militantes na época, entendíamos, tá certo, que havia uma falta de conhecimento, né, na esquerda brasileira. Dá para dizer do mundo, né, mas para ficar restrito aqui a nossa realidade é a brasileira, que tem muitos militantes da academia, né, que estão nas universidades, enfim, mas que não dialogam com esse conhecimento para as bases, o que quer que seja, né. E a gente sabe que o futebol ele é o esporte mais popular no Brasil, né? E ele é geralmente visto como uma tarefa alienante, né? De alienado, né? Que não sabe nada, enfim, é o churrasco, a cerveja e o futebol. Né? Mas, então, na época, a pesquisa ela foi muito voltada, certo, para desmistificar isso e mostrar que esses clubes, né, todos, a maioria deles oriundos das duas primeiras décadas do século XX, eles tinham uma ligação muito forte com a classe trabalhadora, né? E não teria como ser diferente, porque o futebol, ele, pelo menos inicialmente, no seu nascimento, principalmente na Inglaterra, né, mas depois foi se espalhando pelo mundo, ele tem uma ligação muito forte com sindicatos, com organizações de esquerda, com organizações anarquistas, com partidos socialistas, enfim. E então era mais nesse sentido assim de colocar, né, que tem uma história, sim, ali e de, né, tentar na época através do partido repassar, né, para uma juventude, enfim, que está começando a se politizar, passar para eles esse conhecimento. Né? Era nesse sentido mesmo. Massa, Matheus. Sabe que a gente fez uma conversa aí, eu fiz uma conversa na semana passada aí com uma vereadora até então, e a gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre essa necessidade e essa dificuldade que hoje a política tradicional e os próprios partidos tradicionais eles já não conseguem mais captar essa juventude. A juventude ela tá cada dia mais fora do que a gente pode chamar de política tradicional, né? A política tradicional ela não interessa mais para a juventude. Claro, dentro disso também existem estratégias dentro dos partidos políticos, né, que talvez funcionem muito para que isso não aconteça, né? Sem saber, mas alguma estratégia dando errado dentro do partido e muitas vezes os partidos não acordam para isso. E eu queria te perguntar assim, nesse momento que eu vi o teu vídeo agora ouvindo tu falar, me remete a uma coisa muito interessante, que é pensar assim, ó, por exemplo, a direita, ela consegue se articular lá em 2014, 2013, quando, por exemplo, o MBL surge como uma linguagem jovem, e consegue dialogar com a juventude com vários temas. Consegue trocar muitas ideias com várias pessoas. E quando eu vi o teu vídeo, eu pensei, esse teu vídeo, além de outros que tu tem produzido, ele tinha um potencial muito grande. Por que não foi adiante isso? O que aconteceu? Partiu de ti? Ou também tu viu o vídeo de repente na instituição que tu estava, não sei, não se interessaram muito por isso? Porque até então, até o dia de hoje, até a data de hoje, 6 de setembro de 2020, tu não vê nenhum trabalho assim da esquerda, essa vontade, essa gana de dialogar com a população. Me parece que essa coisa mais acadêmica, catedrática, é uma dificuldade e é um impedimento muito grande de estar em contato direto principalmente para saber melhor os anseios, porque hoje em dia a nossa sociedade não é mais feita de operários, ela é feita de outras pessoas e existem outras demandas. E eu queria te perguntar, em cima disso, então, em cima dessa ideia do teu vídeo, como que tu vê assim, um espaço para criar um diálogo com a juventude? Porque como tu faz parte dessa juventude também, tu também pode ter boas respostas para isso. Hoje em dia eu vejo a juventude um muro em relação aos partidos políticos. Né? Como é que tu tá vendo isso? É, 4, 5 horas seguidas, né? Porque realmente
tem muito o que se pensar e o que se refletir sobre esse questionamento, né? É realmente algo que a esquerda ela ainda não entendeu, né, o que está acontecendo. Mas tu mesmo citaste, Arildo, o próprio MBL, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que quem conseguiu, né? Porque o que acontece no Brasil, eu pelo menos particularmente, né? Depois se vocês quiserem, tal, discordar, enfim, mas eu particularmente entendo que acontece uma ruptura na conjuntura brasileira a partir de 2013, certo? E a partir de 2013 que se sai aquele calor, né, das ruas, que era um calor bastante proletário, de revolta, né, com os cortes que estavam acontecendo nas universidades, com o rebaixamento dos salários, né, o desemprego estava começando a aumentar, né, tanto que hoje ele está num teto que eu acho que só é pior do que a década de 90, e mesmo mais para trás. Então, faz muito sentido, sim, né, que a juventude hoje ela esteja mais à direita, pela própria incapacidade, né, que essas organizações elas tiveram de lidar com esse ascenso de massa. E, assim, essa questão de tentar trazer o futebol, né, como tu perguntaste, para politizar, ela é também muito forte, né, porque se for pensar, por exemplo, que hoje a gente vê um processo de alienação muito grande, mesmo dentro das próprias organizações, né, e que um dos clubes mais famosos, por exemplo, né, que você vai em qualquer fábrica, em qualquer favela, enfim, tem uma camisa do Barcelona, alguém conhece o Barcelona. E se você for pensar que é um clube altamente antifranquista, né, que é um clube que foi formado por anarquistas, por socialistas, e que ele tem toda uma trajetória, inclusive de presidentes, né, do clube que foram mortos na década de 30, na guerrilha contra o Franco, enfim, que eram anarquistas, que eram trotskistas. Isso é muito louco de pensar, né? Como que há essa ruptura entre o que é a história e o que a gente absorve hoje, né? E o próprio MBL, eu acho que ele mostra bastante isso, né? Porque se você for pensar que eram ali 20, talvez um pouco mais, de moleques, né? Que conseguiram captar aquela raiva ali, que partidos que estavam, então, há 30, 40 anos, enraizados na classe trabalhadora, como o Partido dos Trabalhadores, que não entendeu o processo, né, pela sua própria natureza, a gente vê que a gente perdeu na realidade, pelo menos até então, né, porque o jogo não acabou, a gente perdeu na realidade para meia dúzia de moleques de apartamento de um processo que é nosso, né, que é dos marxistas, dos revolucionários, enfim. Não como explicar isso, né? Esse ascenso de massas que acaba gerando, que acaba potencializando uma direita liberal bastante fajuta, né? Que acaba dando abertura, inclusive, para o próprio bolsonarismo. Né? Se a gente for pensar, assim, em grande parte também, o próprio MBL ele foi engolido, né? Pela direita bolsonarista, não na sua totalidade, mas ele foi bastante atropelado, assim, principalmente nas eleições e nos processos que se seguiram, né? Isso também tem explicação na realidade, enfim. Mas a atualidade hoje do Brasil, né, do que acontece, ela não está separada do que também acontece no mundo, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo que não, como a gente viu agora, né, no Chile, no Líbano, que está acontecendo há quase uma década já na Síria, enfim, é um ascenso das massas que não conseguem uma direção, né? Elas não se sentem representadas por esses partidos tradicionais. E aí, enfim, eu posso falar mais sobre isso depois, mas eu tenho várias análises sobre isso, algumas até bastante radicais, mas tudo tem a sua explicação na própria natureza, né? Do momento em que a gente vive, enfim. Muito bem. E eu acho uma questão triste se a gente for ligar toda essa questão, e aí a gente está
aqui fazendo essa conjectura, né, da sociedade econômica, o liberalismo que vem chegando, e esse liberalismo chegou ao futebol de uma maneira muito forte. Eu acho que talvez um dos primeiros lugares onde a questão liberal entrou com muita força foi na própria Inglaterra, né? A partir daquele incidente lá que morreram 96 pessoas ligadas à torcida do Liverpool, né? Que depois, mais tarde, na morte da querida Margaret Thatcher, a torcida do Liverpool fez uma festa pelas ruas de Liverpool comemorando a morte dela, né? E ela, que era uma conservadora ferrenha, né? Não tão liberal, mas conservadora ao extremo, né? Tirou o acesso da classe trabalhadora e elitizou totalmente a questão da Premier League, né? E assim, a origem do futebol inglês está muito enraizada lá, né? Por exemplo, o Manchester, né, United foi fundado por trabalhadores ferroviários, né? O Liverpool também, né? Então a gente tem a classe trabalhadora muito presente, e a classe trabalhadora, alguns trabalhadores tinham a sorte, por exemplo, de se tornar jogadores e tinham uma função social muito grande os clubes, assim como o Boca tem uma função social muito forte no bairro, né? Os clubes ingleses tinham essa função social. E quando ela passa por uma economia de mercado onde os ingressos subiram absurdamente e tirou o acesso da classe trabalhadora, isso é muito ruim, né? Ela se perde como função social, mesmo que indiretamente se gere alguns outros empregos, né, Matheus? E como é que tu vê esse movimento também aqui para o Brasil? Né? A gente ainda não conseguiu, por exemplo, felizmente, talvez, de transformar os clubes brasileiros, que são clubes associativos, são clubes de massa de sócios, né, em SAs. Né? Mas já tem alguns movimentos chegando, como, por exemplo, o Bragantino. Né? O Bragantino virou uma SA para RB, ou Red Bull, né? Que as transmissoras não gostam de falar, falo do RB, né? Mas Red Bull é a marca que patrocina. Como é que tu vê esse movimento e como que isso pode afetar o futebol e sua relação com a classe trabalhadora, principalmente se a gente olhar aquelas ligas menores, né? Vamos pegar lá aquele gauchão da Copa Gaúcha que fica aí no segundo semestre e tudo mais. Como é que isso pode afetar? Tu tem uma análise sobre isso? Veja, né? O futebol brasileiro, ele fica cada vez mais patético, né? Se a gente for pensar nesse sentido, assim, que um clube que nem o Bragantino, por exemplo, né? Por exemplo, quando aparece a tabela, né, na Globo, no Jornal Nacional do Brasileirão, ela mostra o nome do Bragantino ainda, né? E já não é mais esse o nome do clube. Ele é o RB agora, né? É uma marca capitalista, enfim. E é muito engraçado também, agora enquanto estava falando isso, eu lembrei do que aconteceu com as torcidas do Borussia Dortmund, do Bayern, né? Quando o RB Leipzig, né, foi eliminado da Champions League. Foi uma festa, assim, tremenda na Alemanha, né? É claro que as pessoas não pode sair às ruas e tal, mas as pessoas vibravam nos apartamentos, assim, em Munique, em Berlim, né? Festejavam a queda de um clube alemão na Champions League. Porque ele ganhou a fama lá de o clube mais detestado, né, da Bundesliga, porque justamente é um clube que não tem uma marca, que não tem uma tradição, não tem nada. E é muito engraçado, né, ver isso começar a acontecer no Brasil, porque nós não temos essa tradição, né? Nós temos uma tradição mais de clubes associativos, no máximo de clubes atléticos, mas se você for ver, por exemplo, comparar com a Argentina, por exemplo, a Argentina tinha um futebol muito mais europeizado, né, do que o Brasil. Por exemplo, tem clubes com nome inglês, né, River Plate, o Boca Juniors. E no Brasil isso não tem, é o Atlético Mineiro, é o Cruzeiro, é o Grêmio, é o Internacional, enfim. Então é uma tradição que nós realmente não temos, né. E mesmo hoje os clubes que têm uma tradição socialista de esquerda, né, principalmente aí, já tinha citado o Mário Livorno e o Rayo Vallecano na Espanha, que tem uma tendência mais anarquista, mas também tem muito socialista, justamente de resistir
contra a própria direção do clube, né? Porque as direções, elas são bem, bem diferentes, inclusive. E suportam, né? Muitas vezes elas suportam. Eu vejo bastante isso no Livorno hoje, que a direção que está lá na Itália, ela suporta o que a torcida coloca, né? Porque ela não concorda muito, né? Não concorda com a posição que a torcida do time toma, não concorda com a posição, com as brigas, com as polêmicas políticas que as torcidas entram. E no Brasil também a gente vê que nunca existiu, né, uma tradição assim de uma torcida que fosse completamente politizada como tem na Europa. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Assim. Começou a surgir, né, nos últimos 20, 10 anos as antifascistas, mas elas também não têm uma linha política correta, assim, que tem um segmento, né? Nós somos isso, nós não somos aquilo. Nós somos assim, nós não somos diferentes. Mas, de qualquer forma, é uma tendência mundial, né? Do futebol cada vez se capitalizar mais. Também dentro de acordo com o que o sistema permite, né? Porque a gente vê também que o futebol estava desesperado para voltar, né? Porque, enfim, o futebol hoje gera altas taxas de lucro, né? Para a própria burguesia, países, da Rússia, do Oriente Médio, enfim, inglesa também, né, principalmente. E é muito interessante, né, ver que esses times, assim, por exemplo, como o Liverpool, né, eles têm uma torcida forte no Brasil, né, e muito dessa torcida ela é de um elemento político, né. Mas eu acho que também a questão é de como avançar, né, para além do que se tem hoje, do que se tem agora, né, dessas torcidas, enfim, porque a gente sabe que por mais interessante que seja a história, né, dessas torcidas antifascistas, enfim, elas, em questão de movimento político, elas são muito limitadas. Mas aparece também uma contradição, porque se elas são muito limitadas, e elas, como efeito político, elas realmente são, né, muitas vezes quase um fenômeno, hoje, o que dá, assim, que a gente vê, né, de confronto realmente, né, a classe dominante, a gente não vê, por exemplo, no caso da Espanha, né, a gente não vê o PSOE ou o PCE, né, dois partidos, o comunista e o socialista, organizando uma greve. Tal. Quem organizou a greve geral que teve na Espanha em 2017 foi a torcida do Rayo Vallecano com uma fração do Atlético de Madrid. Então, como assim, né? O que a gente está vivendo? Que as torcidas de futebol estão organizando greves. Que fenômeno é esse? Os partidos estão indo contra e as torcidas de futebol estão indo a favor. Estão liderando, né? Colocando quadros para liderar. Isso é uma questão muito, muito complexa. Tem que ser melhor entendida, melhor absorvida também, justamente porque eu, né, como militante de esquerda, fico com medo também. Eu fico muito feliz em ver, mas eu fico com um pé atrás também por causa desse limite, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o futebol hoje, né, e o Bragantino, eu acho que é o maior exemplo, ele vai vir de cima, né? E eu acho que cada vez mais, esses clubes pequenos, sei lá, o São José, enfim, que comecem a ter uma dificuldade financeira, eles vão começar a ser engolidos por grandes empresários, né, que vão transformar o clube literalmente na sua logomarca. Então, olha só o processo que a gente está vivendo hoje. Clubes que antigamente eram a logomarca de um bairro, de um setor da classe trabalhadora, os ferroviários, os marinheiros, né, os operários de uma fábrica, não de outra, está se tornando agora a agremiação de marcas de grandes milionários, né? Isso é bastante triste, mas não inesperado. Matheus, sabe que assim, ó, sempre falo uma coisa com o pessoal em Porto Alegre, né? Tem um fenômeno assim que Porto Alegre sempre foi uma capital cultural que andou sempre muito às avessas em relação ao que o Brasil produzia em termos de música, né? Nos anos 80 e 90, principalmente, a gente tinha uma produção muito grande de vários estilos musicais, que ia do metal até, né, o famoso MPG, e passava por todos os estilos, né? E nós caímos na lorota do neoliberalismo, essa mesma lorota que agora está caindo o pessoal do futebol, de acreditar, né, que vai ser tudo maravilhoso, porque o liberalismo ele prometeu grandes coisas, principalmente para músicos, né,
que a partir de agora vocês vão gravar e uma música, vão botar na internet e já tão famoso. Né, rolou um processo mais ou menos assim que também é muito interessante de ser estudado, até porque eu considero que a música também seja um outro fator revolucionário bastante pesado, bastante pesado. Mas eu queria pontuar duas coisas aqui contigo. Primeira delas em forma de pergunta. O pessoal da esquerda, a esquerda tradicional, eu vou dizer para ti, acho muito interessante, o que eu acho mais interessante do teu trabalho é para saber que talvez mesmo tu sem ter talvez intencionalmente, mas com muita intenção por trás, com muita bagagem política, às vezes o cara tem umas percepções que são internas, né, em cima disso, de tentar achar temas para fazer uma discussão política, encontrou esse do futebol, e ele é de uma riqueza muito grande, até pelo que tu citaste em relação às organizações de greve na Espanha, né, ele é de uma riqueza muito grande, e a gente vê que hoje a nossa esquerda tradicional, a não tradicional e a esquerda quase que não aparece, ela está muito enraizada em relação a carnaval e hip hop. A esquerda adotou temas que são extremamente ligados à periferia como fundamental, bandeiras da esquerda, são bandeiras dessa esquerda. E ela esqueceu do futebol. E talvez ela esqueceu do maior, do que dá mais possibilidade, do que deixa as pessoas mais enlouquecidas, que é o futebol. E eu vejo assim, né, a gente vê a questão carnavalesca, como, por exemplo, a esquerda porto-alegrense, como a esquerda porto-alegrense se apaixonou pelo carnaval. Gente que nunca tinha ouvido um tambor na vida agora é apaixonada pelo carnaval e tudo mais. Não estou querendo menosprezar ninguém, não é de mim isso, é só uma forma de me expressar aqui. Mas acontece isso, tá? E é muito louco ver aí que além de existir um certo oportunismo, que eles não entenderam o processo. Me parece muito claro não ter entendido o processo. Isso é uma pergunta para ti, eu queria que tu falasse sobre isso, se tu tem a noção, porque esse teu vídeo e essa tua pesquisa que pode se estender a outras pesquisas, de repente, daqui a pouco um mestrado, um livro, sei lá o que mais que tu possa fazer em cima disso, que possa te gerar uma coisa, nós temos um montão de tema, como a Liga da Canela Preta, um montão de coisa que aconteceram, que se pode criar um monte de coisa, né? E tu sabe que são temas extremamente relevantes e que a gente pode trazer e que são muito mais populares do que, por exemplo, o carnaval é. O carnaval não é 100% das pessoas que gostam. O futebol é 90%. É mais ou menos assim. É uma forma muito rápida de chegar nas pessoas. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, né? Foi o Bragantino, né, gente? Não é à toa que justamente o Bragantino, que é um time ligado à coroa portuguesa, né? Um time ligado a tudo isso. Eu acho que é o seguinte, me parece mais que é uma propaganda, que pegaram o Bragantino para fazer propaganda. O Bragantino nunca foi do Bragantino. O Bragantino sempre foi de 2 ou 3 donos que sempre, né, colocaram eles aqui e ali, pipocaram coisa. Mas esse Bragantino é um time, né, esse time aqui, ele tem história. Sim, Bragantino tem história, mas é um outro tipo de história. É do outro lado a história que ele conta, né? E, bem, e é isso aí. Tu falou em sistema, né? Tu falou que o futebol está cada vez mais dentro do sistema. Talvez o futebol esteja mais dentro do sistema, e essa coisa de voltar ao futebol, justamente pelos clubes passarem a já não ter mais essa sensação de pertencimento, de uma classe ou de um tipo de trabalhador. Enfim, talvez tudo isso causa essa questão do sistema ter tanto poder hoje sobre o futebol, né? Talvez as torcidas tenham muito menos ingerências hoje sobre qualquer coisa da torcida e o que pensa a torcida, principalmente no Brasil. O Brasil realmente, né, não é à toa que o Brasil está um descalabro em todas as situações. O Brasil está completamente perdido e o esporte é mais um deles, né? Seja o esporte amador ou o esporte profissional, no caso do futebol. Mas eu queria te ouvir em relação ao que a gente estava falando em relação a esse sentimento, essa busca da esquerda do diálogo entre carnaval, hip. A esquerda entendeu bem o hip hop. Ela só não entendeu que na periferia a pessoa só não ouve hip hop funk, que tem tudo, tem bluseiro, e ela excluiu o bluseiro. Tem o cara que toca jazz, ela excluiu o cara do jazz. Por quê? Porque ela tá aqui, ó. Isso é muito interessante de conversar. Não sei o que tu pensa, de repente tu não concorda e vai até me xingar. Mas existe um montão de coisa nesse meio aí. Deixa pra ti. Não, veja, quando teve o Carnaval de 2018, né, que foi a Mangueira que fez aquela coisa linda, né, que fez, com a homenagem da Marielle e buscando muitos temas sociais e tal, eu na época até fui um pouco assim crítico daquilo, né, mas hoje eu vejo que foi bastante interessante assim, o nível de politização
que eles conseguiram através do carnaval, né? Eu diria que o problema hoje, ele não é tanto das torcidas, ele não é tanto dos cantores, porque se você for ver, assim, tem muito cantor independente, tem muito cineasta independente, tem muita banda independente, tem muita torcida independente, fazendo coisas muito mais importantes e muito mais radicais do que os partidos que se supõem de esquerda, né? Mas eu vejo que o problema fundamental não é só a falta da politização. Claro, né, que eu estou falando nesse sentido quase de uma coisa que é uma terra arrasada, né? Mas se fosse só esse o problema, a gente teria um problema menor, digamos assim. Seria só um problema, mas na verdade há um problema muito maior por trás. Que mesmo que a gente dominasse esse campo cultural, né, das torcidas, da música, e que de certa forma a gente, em certo sentido, a gente sempre dominou, né, e domina, em alguns setores ainda de forma muito potente, mas o problema essencial mesmo é não ter um programa que se apresente como alternativo, né? Se você for analisar hoje, ou mesmo a gente pensar lá em 2013, 14, 15, quem apresentou um programa de ruptura sistemática, ainda que não fosse de verdade um programa de ruptura sistemática, né, fosse uma coisa falaciosa, não foi o PSOL, não foi o PSTU, não foi o PCO, foi o MBL e depois o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele se elegeu com um discurso muito antissistemático, né? Ele não tem base nenhuma, ele não domina nenhum sindicato, né? Ou coisas muito poucas assim, né? Não é um fenômeno que surgiu ontem, né? E que ele não é explicado por si mesmo. Mas a gente vê que isso também é um fenômeno muito mundial, né? Um dos clubes mais fantásticos da Europa, assim, por exemplo, que era o Zenit Leningrado, né? Que vinha do calor da classe operária russa, que era a cidade lá, Petrogrado, que tinha, né? Que o Lenin, o Trotsky, enfim, fizeram a Revolução de 17, né? Ali na década de 20, quando ele é fundado como um clube da classe trabalhadora, dos operários de Petrogrado. E hoje, já é o Zenit de São Petersburgo, né? E ele é considerado um dos clubes mais racistas, xenófobos, né, de neonazistas da Europa. É um clube que a sua torcida é simplesmente insuportável, né? Não tem nem como torcer mais para um clube como o Zenit. Mas, né, que mudança, que ruptura é essa que acontece, né? Eu coloco, assim, eu interpreto, né, que é uma ruptura que começa na década de 90. Eu acho, assim, que tem um ponto fundamental dessa virada do futebol como um esporte de massas trabalhadoras, né? Que muitas vezes, vocês citaram aí o Liverpool, a torcida do Liverpool, ela fazia de cada jogo do Liverpool na época da Margaret Thatcher um protesto, né? Era um protesto em massas no Anfield Road, né? Qualquer coisa que a Margaret Thatcher fazia, enfim, havia um protesto. E hoje, né, a gente vê, mesmo que ainda seja um clube da classe trabalhadora, tem muita dificuldade, né, em fazer do futebol uma arquibancada de protesto. Isso tudo é oriundo de um movimento maior, né? A esquerda, no geral, ela vive uma crise desde a década de 90, né? Muito antes, mas desde a década de 90, com a própria queda do Muro de Berlim, né? Eu acho que ela já estava, né, descolada há muito tempo da realidade dos trabalhadores, mas em 90 realmente tem um ponto assim chave, né, de ruptura, né, de se perder no tempo. E não falando, né, agora do Brasil, assim, mas tem um jogo que é de 1981, se eu não estiver enganado, que acontece em Praga, né, no que era em Praga, acontece em Zagreb, que era na Iugoslávia, né, na antiga Iugoslávia, que é um jogo que se descobriu, né, que o Tito, que era o marechal lá da Iugoslávia, tinha morrido, e que o jogo termina antes de, né, do juiz apitar o segundo tempo, e vira um completo campo de guerra, né, e vai ser o precursor, né, da Guerra da Bósnia, que dura ali de 91 a 95, mais ou menos, que foi provavelmente depois da Segunda Guerra, assim, foi a guerra onde mais teve xenofobia, onde mais teve neonazismo, onde mais teve fascismo, onde mais teve, né, horrores à própria humanidade em si. E ela foi precursora de um jogo de futebol, né? Ela começa no campo, isso é muito engraçado. Todos os historiadores sérvios, hoje croatas, eles dizem,
essa guerra teve o seu início lá em 81 com a morte do Tito, com a briga daqueles dois clubes, que eu acho que hoje nem existem mais. Então, a gente vê que isso é um movimento internacional também, né? Mas teve uma coisa que o Arildo ali falou, que hoje a classe trabalhadora ela é muito diferente, né? Ela não está mais tão na fábrica. Mas mesmo essa que está na fábrica, ela foi esquecida pelos partidos de esquerda, né? Ela está completamente perdida. Então, assim, eu tenho muito respeito aos militantes dessas torcidas organizadas, né? Muitas independentes, enfim, mas eu não culpo eles, né? Eu não culpo eles pelo momento que a gente vive, muito pelo contrário. Eu acho que eles são eles existem, né? De uma forma muito importante, mas também a gente não pode ficar restrito, né? A esse campo da cultura. Mas acho que aí já é um outro debate, né? Muito mais complexo e daí já é da totalidade do momento que a gente vive no Brasil. Mas de dizer que, né, ressaltar que é muito positivo que as torcidas hoje elas façam a linha de frente, mas também é muito problemático. E eu vou dizer o porquê. Porque se você vê as torcidas, por exemplo, organizadas do Brasil, ao mesmo tempo em que elas têm uma força muito, né, muito mais forte do que muitas vezes os próprios partidos tradicionais, muitas vezes também elas podem ser cooptadas para movimentos que elas necessariamente que necessariamente a base dessas torcidas não querem, né? As suas direções elas podem ser muito facilmente cooptadas para outros processos, enfim. Eu daria de exemplo, por exemplo, quando o PT teve no governo, por exemplo, várias vezes torcidas de São Paulo foram contra greves, enfim, por causa, né, da sua ligação com o próprio governo. E aí a gente vê que há um problema, né, nessa horizontalidade. E há um deslocamento da sua função, pelo menos, que era original, né? E aí tem um grande problema, que também precisa ser superado. Muito bem. E aí, falando nessa questão, né? Como até o André, o André Luiz fez uma pergunta aqui, né, sobre como a gente avançar na questão de politização das torcidas e a questão da negação dos partidos nas torcidas, né? Às vezes até pelos próprios militantes de esquerda, né? E aí eu vou fazer uma reflexão. Um dos times que tem uma torcida de esquerda, né, que geralmente cria encrenca com a torcida do Paris Saint-Germain, com a torcida do Real Madrid, que é bem mais fascista, é o Olympique de Marseille, né? E graças a Deus, vamos dizer assim, eu fico muito feliz que tem como diretor do Olympique de Marseille o Juninho Pernambucano, né? E ele é um cara muito ativo, né, na crítica ao fascismo, aos movimentos de direita, né? Ele é um cara que sempre se preocupou com isso. Tem uma entrevista ótima dele. Ele disse assim, cara, se quando acabar minha carreira, eu sei que eu não posso depender de ninguém no meio do futebol, então eu tenho que fazer a minha independência financeira enquanto eu jogo, né? E ele é um cara que teve uma consciência política muito forte. Não passa por aí também de talvez essa questão de incentivar a torcida também ter dirigentes mais com esse viés? Não seria um caminho, Tu diz Matheus? de ter dirigentes militantes? Não sei se... Militantes mais abertos, né? Ah, sim, seria bastante interessante, né? Ter nesse sentido. Eu acho que em alguns países da Europa, como na Espanha, eu acho que estaria principalmente a Espanha, né? Que isso já existe, né? Infelizmente, na Argentina, geralmente os líderes das torcidas, eles... o negócio deles é outro, é muito mais complexo. Mas eu acho que seria, sim, interessante, né? Fazer como uma ponte. Mas a gente vê, né, que existe esse fenômeno também
de tentar controlar essas torcidas organizadas, e às vezes não é só da direção dos clubes, né? Há casos em que os clubes muitas vezes nem se importam, né? A não ser que vá lá no estádio, enfim, bote uma bandeira contra algum político que está aparecendo e tal. Mas, geralmente, o que a gente vê é os próprios partidos também tentando frear esses movimentos, né? Porque eles pensam assim, é um movimento que não é nosso, né? Ou então, ou a gente disputa, ou a gente vai lá e quebra no meio. Infelizmente, é esse o pensamento que se tem hoje dos partidos mais tradicionais, né? Digamos assim, legalizados. Alguns clubes já tiveram caras ligados à esquerda, o próprio Grêmio já teve, o Inter eu não lembro se teve, mas o Grêmio já teve, até não vou citar nomes, foi assim, ó, falar pra vocês, mas já teve gente, eu acho que o Inter também teve, mas eu acho que acho que a questão é um pouco mais complexa assim ainda, em cima de tudo. Mas eu queria, né, chamar a atenção, já que nós estamos falando de futebol, aproveitar, sempre tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, né, que nos anos 70, quando o Pelé faz o milésimo gol, em plena ditadura, Pelé faz o milésimo gol, todo mundo invade o campo ali para comemorar o gol com o Pelé, o milésimo gol, e o Pelé chega no microfone e diz: esse gol é para todas as criancinhas do Brasil que estão passando fome, não sei o que. Parece e parece, né, uma fala assim meio desconectada do Pelé, meio fora. Porém, o Pelé conseguiu romper uma barreira de mídia dentro dos milicos ali que ninguém da esquerda conseguiu e ninguém deu bola. E isso para mim é uma demonstração brutal da prepotência, e é isso que da pergunta anterior, né, Matheus? Da prepotência que eu sinto muitas vezes do povo da esquerda, e eu falo com toda a propriedade de quem participará, né, com dentro da esquerda, falo com essa propriedade de achar que, por exemplo, que o povo não conseguiu entender a mensagem do Pelé. Não conseguiu entender que o Pelé abriu uma brecha ali, eles poderiam ter criado uma crise dentro do sistema naquele momento, e então tem falas de pessoas da esquerda dizendo a seguinte coisa: o Pelé tem mais é que jogar bola e ficar quieto. Né? Isso aconteceu, o Pelé sabe chutar uma bola. Isso é uma coisa muito comum. Tem até um documentário sobre isso que estão na HBO, acho, falando sobre os pretos, negros e o futebol, algo assim, os pretos e o futebol. Eu não me lembro mais tem, dá pra procurar. E aí aparece essa questão do Pelé, aparece até o Gilberto Gil comentando sobre isso, como os brancos da elite da esquerda, por exemplo, não entenderam a fala do Pelé, não entenderam que ele conseguiu romper um silêncio, né? Mas tu falou, Matheus, eu acho super interessante, tu falou ali que acontece poucos movimentos pipocados, mas que se sente a necessidade de ter, por exemplo, uma organização. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Por exemplo, uma organização que possa organizar mais trabalhadores. Eu acho isso também muito interessante. Pero, na época da Revolução Russa e anterior a isso, e eu acho legal a gente falar sobre isso, acho muito legal. Existia muita gente fazendo coisas. Praticamente a organização ela não aconteceu primeiro a organização e depois veio o resto. Praticamente veio o resto e depois veio a organização. Como é que tu, um militante de esquerda que acredita muito em relação até centralismo, essa coisa, será que nós não estamos perdendo tempo de deixar acontecer e se apropriar das massas de outro jeito através de compreensão? Eu sei que a pergunta é meio fora da casinha, não tem nada a ver assim com futebol, mas me veio muito essa pergunta e eu sempre penso, né, que a Rússia do Lenin, ela foi genial já antes da Revolução. Ela já era genial porque ela tinha nomes maravilhosos, ela tinha gênios, né? A Revolução Russa praticamente tinha muitos gênios, né? Muitos gênios fazendo as coisas acontecerem. E isso é uma coisa muito interessante, eu acho que legal de ser falada também, né? Quem sabe não está faltando para nós compreender essas coisas geniais que estejam acontecendo e aglutinar elas todas numa coisa só. Qual é a tua visão, inclusive tu, que é um militante trotskista, e aí eu queria que tu pudesse falar para nós também, é interessante falar um pouquinho, né? Não vai ter como falar muito, mas a diferença que tem, por exemplo, essa instituição que tu está militando agora com o trotskismo, por exemplo, do PSOL, do PCO, do PSTU. Seria interessante também para nós, eu tô com essa dúvida. Não, pergunta muito boa, realmente uma pergunta muito boa. Até quando tu falava, eu lembrei daquela frase que o Tolstói, né, que foi um dos grandes escritores da burguesia russa,
escreveu, né, que os ricos fariam de tudo, menos sair das costas dos trabalhadores, né. Então, realmente, já se tinha ali um movimento muito subversivo, né. Uma coisa, por exemplo, que geralmente o pessoal não lembra é que o clássico Que Fazer do Lenin, né, que é um livro militante, né, de como que tem que ser esse partido que vai dirigir as massas, ele é inspirado, né, esse próprio nome Que Fazer, num outro livro que é do Chernyshevsky, que é um romance, se não me engano, eu posso estar muito enganado, mas se não me engano é de 1878, que era um dos livros de cabeceira, assim, né, do Lenin. Então, realmente, se tinha ali um movimento literário, né, que existia, e eles, os bolcheviques, né, na Revolução, e mesmo antes, né, porque eles nascem como fração mais ou menos em 1903, né, mas já existiam, pelo menos, informação desde 1890, e eles nascem muito ligados, né, ao que estava acontecendo, né. Por exemplo, a diferença assim que tu vê entre o Marx e o Lenin é que o Lenin ele escrevia no calor do momento, né. O Marx ele era mais teórico, ele estava falando mais sobre totalidades. Claro que também estava ligado ao momento histórico que ele vivia, mas não que o Lenin não fosse um teórico, era um teórico brilhante, mas ele estava muito ligado ao desenvolvimento literário, ao desenvolvimento político da Rússia e também do mundo, né? Porque a maior parte da vida dele ele viveu exilado, né? Ou na Suíça, ou na Alemanha, ou na França, ou na Inglaterra, ou na Bélgica, enfim. Mas realmente isso que tu fala, Arido, tem muito sentido, assim, né? O que vem antes, né? Vem antes essa liderança revolucionária ou vem ou primeiro a gente espera ela acontecer e depois agora tem essa liderança, então a gente pode pensar no que fazer, né? Eu acho que é mais dialético, né? Eu concordo contigo nesse sentido que, que não pode esperar uma coisa acontecer, mas não que não possa haver uma preparação, né? E essa pergunta que tu faz, que evidentemente não tem a ver com futebol, mas que eu acho que assim para quem estiver nos ouvindo, né, e mesmo para a juventude, enfim, para as massas, né, como assim, né? Como existem 3, 5, 6, 7 organizações trotskistas diferentes, né? O que explica isso, tá certo? Por exemplo, uma das diferenças com o PSOL é que o PSOL não é um partido centralizado, né? Ele é um partido de tendências, como foi o PT, e isso dentro da tradição leninista sempre foi muito cara a nós, porque tu não tem uma centralização, entende? Tu não debate ali nos congressos com todas aquelas correntes. Eu, quando era militante do PSOL, por exemplo, às vezes eu estava numa manifestação e você via uma bandeira lá tremulando e você não conhecia aquela pessoa, você não sabia se ela tinha a mesma linha política que você não sabia com quem ela estava debatendo, né? Então, essa questão do centralismo, ela é muito importante, né? O PCO, por exemplo, ele é um partido que ele nasce dentro do PT, né? Ele é a causa operária que é expulsa do PT em 92 por causa do Fora Collor e mais algumas outras coisas, enfim. Mas hoje eu vejo que ele é um partido muito muito perdido, né? Nas suas teorias, enfim. Um partido assim que eu tenho um apreço, né, que é um dos partidos legalizados, é o PSTU, né, porque, por exemplo, agora na candidatura à prefeitura de Porto Alegre, né, o que eu vejo assim com mais possibilidades, ainda que não, de realmente apresentar um programa, né, que seja de ruptura com o sistema, é o PSTU. Temos várias divergências com o PSTU nesse sentido, mas geralmente é quem a gente vota, nem que seja assim, um voto crítico, sabe? Mas que é o que tem, né? O PSTU, enfim, ele é de uma tradição morenista, né? Que foi um militante argentino que morreu em 87, o Nahuel Moreno, e também tenho várias divergências com ele, de como ele pensava, enfim. Mas o movimento trotskista, ele não se restringe só ao Trotsky, né? Houveram trotskistas, inclusive, que eram stalinistas. Isso é uma coisa muito, muito absurda. Como o grego Michel Pablo, que fez na Quarta Internacional, enfim, diversos, né, erros assim estrondosos, que até hoje a gente está patinando por causa desses erros. Mas a diferença também fundamental, né, entre o trotskismo e o stalinismo, pelo menos para nós, né, os trotskistas, os stalinistas falariam outra coisa, é que lá na União Soviética, em 1922, 23, o Trotsky sabia que a revolução ou seria internacional ou ela seria abafada, né? Então, ela teria que se expandir para não morrer internamente. E o Trotsky vai dizer, inclusive, ali em 27, que ou a burocracia
Soviética ela era derrubada por uma outra revolução e os trabalhadores retomassem o poder, ou aquela própria casta burocrática iria retomar, né, o próprio capitalismo. E se você for ver que quem dirige a volta ao capitalismo na União Soviética em 85 é o próprio Gorbachev, que vem de dentro do PCUs, né, o Partido Comunista da União Soviética, você vê que foi uma análise muito bem acertada, né, que houve esse processo das massas e enfim, ela acabou retrocedendo, né. E engraçado nesses países, né, ainda ontem eu estava lendo um livro argentino sobre o leste europeu e vi que eles nunca, achei engraçado e fui pesquisar, assim, eles nunca falam do leste europeu. Eles usam outro termo que é glacis, 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 que é para falar desses países que eram do bloco soviético. Porque se criou na Argentina, e aí eu fui descobrindo através dessa frase, se criou na Argentina que aqueles países eram frios, as pessoas lá não riam, enfim, aquelas coisas, sabe? E aí ficou na mentalidade coletiva da Argentina esse termo de glacis, né? E lá eles, né, nesse livro que eu estava lendo, eles falando lá que lá no Glacis, né, lá na Bulgária, enfim, sobreviveram todos aqueles clubes de futebol que eram né, por exemplo, o Spartak Moscou era né, o nome de Spartacus, era o time dos soldados, né, da União Soviética. O Zenit era, no caso, dos trabalhadores das fábricas, dos operários, né, e o Lokomotiv Moscou era dos trabalhadores ferroviários, né, que trabalhavam nos trens, enfim. E essa herança ficou, né, e ainda há um reconhecimento desses setores, porque a Rússia hoje ainda tem uma classe trabalhadora muito forte, né, muita fábrica, muita coisa, enfim, e ainda há esse sentimento de pertencimento a esses clubes. Mas, assim, a minha grande crítica hoje às organizações de esquerda, né, para falar um pouco mais com a pergunta do Arildo, é que elas não levantam o que é completamente necessário, o que pode desencadear um processo de liderança da própria classe trabalhadora, que é a luta pelos empregos e salários, né? Porque o que interessa hoje, né, os trabalhadores, tanto da periferia quanto da fábrica, e a própria pequena burguesia, que precisa de uma direção, senão ela vai à direita, né, sempre foi assim na história, é a luta pelos empregos e salários, né, colocar isso na pauta do dia. Essa é também uma herança trotskista, né, o Trotsky ele escreve em 1978 o programa de transição, que é um programa transitório, que ele pensava assim, o que a gente pode exigir para a burguesia, né? A gente pode, entre aspas, exigir que ela não pode atender e que só uma revolução vai colocar isso na ordem do dia. E ele coloca a escala móvel das horas de trabalho, né? Por exemplo, nós três aqui, né? Tem o Arildo ali, tem o Mário e tem o Matheus. O Matheus está desempregado e o Arildo também. Mas o Mário trabalha 12 horas por dia. Opa, por que a gente não divide isso, né? E cada um ganha um salário pela mesma produção. Isso é completamente possível dentro do sistema capitalista. E o Trotsky já pensava nisso da própria experiência da Revolução Russa. E já também respondendo a pergunta do Arildo, né, você não vê hoje o PSOL, nem o PSTU, muito menos o PCO, falando do programa de transição. Mais ou menos você vê o PSTU. Então há uma ruptura também com a tradição trotskista. E isso é bastante triste. Triste. E, Matheus, a gente está falando, a gente vê nesse momento, né, falou dos diversos partidos, né, com origens um pouco diferentes, e talvez esse é o momento, depois do fim da ditadura de 64, né, que precise de uma união de todos frente a uma catástrofe nacional que nós estamos vivendo e que pode se agravar, né, de uma maneira muito forte. Como é que tu vê o futuro da esquerda no nosso país e no nosso estado? Né? Como é que ela pode se organizar e se tem como ela conviver e se aliar nas suas mais diversas origens? Essa também é uma pergunta muito, muito fundamental, assim. Bom, muito se fala hoje da frente ampla, né, das candidaturas e tal. A minha posição, né, de onde eu estou centralizado e que eu tenho completo acordo com isso,
é que a gente não vive a gente não vive ainda uma briga com o fascismo. Isso pode acontecer, não está colocado ainda. Mas nesse momento, não. Nesse momento, a gente vê uma pequena burguesia muito perdida nessa direção e que ela vai à direita pelas próprias necessidades econômicas que ela tem, né? A gente vê, por exemplo, que mesmo no governo Temer, em 2017, 2, o PIB ele era de 2,1 acima, né? Que foi ali aquele crescimento que o Brasil deu. E até agora, né, o PIB brasileiro, ele está num decrescimento de 7 negativo, né? 7% negativo. Então, assim, eu penso que naquilo que foi escrito, se o Marx, se o Lenin, se o Trotsky, até mesmo o Mesaro, se o Lukács, se aquilo que eles escreveram tiver certo, essa esquerda eu posso considerar assim como uma esquerda liberal, né, que fica dentro do sistema, ela tende a assumir. Veja, agora nós estamos numa época de eleição, certo? O que a gente vê em todos os lugares? O pessoal vai à periferia, o pessoal vai né, aos trabalhadores. Muitas vezes eu fico bravo quando eu ouço, às vezes, na própria esquerda, o pessoal falando, falta trabalho de base. Na realidade, não falta trabalho de base. Isso até tem, né, se a gente for considerar isso como trabalho de base. Mas o que a gente vê acontecendo é a esquerda, ela indo na periferia, ela indo na fábrica, pedindo ajuda, pedindo que o trabalhador ele ajude, assim, do tipo, eu sou um candidato, tal, né, eu vivo uma vida boa porque eu tenho aquele mandato e tal, e se tu votar em mim, eu vou continuar lutando lá por ti, entendeu? Fica tranquilo aí que eu tô lá no parlamento gritando, entendeu? Eu tô lá gritando, falando, porque não sei o quê, porque vai lá. E não mobiliza a própria classe, né? Não mobiliza. E esse é o eixo fundamental, eu acho, da realidade que a gente vive. Porque o Partido dos Trabalhadores, enquanto esteve no poder, ele fez muito isso, né? Ele nunca procurou mobilizar a classe trabalhadora. E isso pela própria natureza do PT, assim. Eu não faço parte daquela militância que endeusa o PT das antigas. Eu acho que o PT, lá na década de 80, ele já começou muito errado, né? Por exemplo, a minha organização, que é a Transição Socialista, ela começa, na década de 70, ela era uma pequena fração, enfim, era a OSI, né, que era a Organização Socialista Internacionalista, que foi uma das poucas partes da esquerda que não aderiu à luta armada, né? Ela achou que a luta armada não ia trazer nada de positivo, porque tu ia ter enfrentamento com algo que, sabe, não tem como tu ganhar no pau com os caras, entendeu? Tem que ser com um trabalho um pouco mais bem pensado, né? Junto à classe trabalhadora, enfim, com intelectuais militantes, etc. E a maioria da OSI entrou o PT. E essa fração interna não queria entrar na época porque dizia que o PT não ia dar numa boa coisa. E esses militantes foram expulsos na década de 80 por militantes que acabaram entrando no PT e fazendo carreira lá. Um desses era o Palocci, por exemplo, que hoje está preso, né? Então, assim, você olha para a esquerda, para sua história lá, desde a década de 70 e 80, e você não vê uma grande ruptura, você vê uma linha contínua de desastres, né? Eu acho, sim, que é muito importante fazer aliança. Eu acho que, sim, as alianças elas são fundamentais no confronto nas ruas. Eu, por exemplo, a gente pensa assim que um chamado, por exemplo, uma greve geral, se o PSTU, se o PCO, se setores do PSOL chamarem também, forem necessários, a gente vai estar lá, enfim, vai ter união. Só que o que a gente despreza, na realidade, é a união sem projeto, sem programa para o parlamento, entende? Porque a gente pensa assim que tu unir todos os partidos, assim, lá desde da direita, assim, lá desde o PDT, o PPS, até a esquerda, para disputar, para fazer um programa assim que qualquer governo, por exemplo, do PSDB faria, é muito problemático. E é por isso que eu coloco muito 2013 como um eixo fundamental assim de mudança, porque desde 2013 a gente vê na realidade que a juventude se enfrenta nas ruas não com ainda, pelo menos, né? Daqui a 5 anos o que eu posso falar agora pode estar completamente datado, mas não se mostra assim, pelo menos na minha visão até agora. O que a juventude enfrenta hoje na rua não são bandos fascistas, não são milícias neonazistas, é a própria polícia militar, é a própria PM, que é da democracia, né? Que os marxistas ortodoxos, como eu, entendem como uma democracia da burguesia. Ela é uma burguesia dos ricos, ela não vai melhorar a vida dos trabalhadores. Mesmo as pautas, assim, né, como os direitos
LGBT, os direitos, né, o aborto, por exemplo, eles não podem ser atendidos por esse Estado, a não ser que haja um grande levante, enfim. Se a gente for pensar, por exemplo, e aí eu acho que tem uma ligação muito, muito legal, né, com o que a gente está falando dos times de futebol, porque tá acontecendo um levante de massas no Chile agora, né? Enfim, o Covid um pouco meio que freou isso. Mas quais que foram as lideranças? Se vocês lembram lá da praça em Santiago, quais que eram as bandeirinhas girando lá no obelisco lá do Chile? Que foi uma das maiores manifestações da história, né? Eu vi na época um matemático fazendo um cálculo de que se essa manifestação fosse no Brasil, haveria quase metade do Brasil na rua, entende? Porque realmente, a cada 3 pessoas de Santiago, do Chile, que é uma cidade muito grande, né, o tamanho de São Paulo quase, uma estava na rua. E você vê aquela imagem do obelisco, das pessoas, né, que ficou muito famosa, circulou, eram as torcidas de futebol que estavam liderando. Não era o Partido Comunista Chileno, o PCC, ele estava contra, ele está junto com Pinheira, porque ele dizia que estavam radicalizando demais, que estavam indo muito longe. E a torcida do Colo-Colo e da Universidade de Chile se uniu para ir às ruas e enfrentar os carabineiros com a classe trabalhadora. Então você vê assim, que loucura é essa, sabe? Por exemplo, o Partido Comunista indo contra, ficando com a herança da ditadura chilena, que é o Pinheira, que não caiu ainda, e as torcidas de futebol junto com as massas, sabe? Então, eu vejo assim, que de acordo com o que tiver, né, com o que acontecer na conjuntura brasileira, ela pode mudar, mas a repressão, ela aumenta à medida que aumenta também o ascenso e a radicalização das próprias massas, né? Que agora, por causa do Covid e tal, né, e todo esse problema, ela está um pouco mais rebaixada, daí a repressão ela diminui um pouco. Mas, por exemplo, se acontecer um processo revolucionário, se essa porta se abrir, e é muito possível que se abra por causa da crise que a gente vive, mas isso não está colocado ainda, né? A história funciona enfim, a história surpreende sempre, mas o processo de violência contra isso vai ser muito maior do que a gente viu até agora, muito maior do que 2013, por exemplo. 2013 foi um ensaio de insurreição e você via a polícia militar né, quebrando as próprias viaturas, assim, na cara de pau para dizer, não, isso aqui são os anarquistas, são os baderneiros, não sei o quê. Então a gente vê um processo muito complicado. E eu acho que não há solução se essas uniões elas forem completamente oportunistas, né? No sentido de querer continuar gerindo o Estado capitalista. É preciso ir além, porque a própria direita foi além. Então, se a gente a gente ficar é uma coisa muito muito absurda hoje, que quem defende a burguesia, quem defende os grandes bancos e tal, não é a direita, abertamente, é a própria esquerda. Eu tive, quando eu não era militante do PSOL ainda, mas eu tive num protesto lá na Esquina Democrática, né, em Porto Alegre, que foi quando o Lula veio, foi uma das últimas falas que ele fez antes de ser preso. E ele falou aquele dia, abertamente, que no governo, ele fala isso, né, mas aquele dia também falou abertamente, que no governo dele nunca os ricos ganharam tanto, que nunca os banqueiros ficaram tão enriquecidos, né? E ele fala isso com a maior naturalidade, sabe? Mas não é um líder de esquerda, então a gente fica assim, né? É um processo bastante complicado que a gente está vivendo. A gente vive uma grande crise, né? Mas eu sempre tendo a pensar que é das crises que a gente se agita, né? Acorda e que coisas novas surgem. E daí também teve o meu processo de escolha de sair do PSOL, né? Moçada, vou dizer uma coisa para vocês, o nosso horário já foi, nós vamos tocar agora a última volta. Eu queria dizer que o Matheus foi muito legal ele ter vindo participar com a gente, foi difícil, insistir com o Matheus, falou, vamos lá, ele falou, vamos embora, daí foi massa ele tá vindo aqui. Eu quero dizer que é o seguinte, Matheus, já tá convidado para quando tu quiser voltar, para a gente poder discutir mais sobre 2013, também sobre o Boris Yeltsin também, não só Gorbachev, porque esse aí tem culpa também, na verdade, esse tem muita culpa, né, para a gente discutir um pouquinho mais sobre Lenin, e vou dizer assim, ó, que, né, essa questão, né, da liderança da esquerda, uma coisa do Lenin que eu acho muito relevante era a capacidade de diálogo que ele tinha para entender os processos também, e isso é uma coisa única, né? Uma das provas disso foi ele ter entendido que quando o país estava numa tremenda crise e precisava acumular riquezas para poder fazer o povo voltar a comer novamente,
ele não perdeu tempo e ele foi consultar um dos caras que é um dos caras mais geniais daquele momento e que era um cara que chegou a participar do governo dos mencheviques e até mesmo do czar, que foi o Kondratiev, que era um economista que eu gosto muito, que inclusive influenciou muito o Deng Xiaoping na China e outros caras. Eu acho um cara muito interessante pela questão dos ciclos econômicos, que também nos remete a ciclos culturais. Se a gente for analisar, os ciclos culturais também tem muito a ver com ciclos econômicos. E é isso aí, essa Rússia tinha seres absolutamente geniais, não é à toa que a Revolução Russa aconteceu. Né, tinha seres geniais em todas as vertentes, né? Mas eu queria só dizer uma coisinha assim, né? Por último, né? Vocês falaram, o Matheus falou que a questão do fascismo, eu concordo contigo também. Não acredito que ainda nós temos um fascismo propriamente dito. Nós temos uma burguesia que ela está sentada no poder e o que ela tem de frescor, de novidade em relação às outras é que ela está querendo se armar. Ou seja, ela não é fascista, mas ela sabe que as armas dão poder. Ela tem a certeza disso. E isso também nos faz discutir como esquerda a questão das armas. Em algum outro momento, quem sabe, a gente possa discutir isso também. A questão do armamento ou desarmamento. Afinal de contas, o que seria melhor para a esquerda? Né? Acho que são coisas que a gente poderia muito bem falar abertamente, sem nenhum preconceito. Daqui a pouco, trocar uma boa ideia sobre isso, porque acho que... Enfim, acho que a direita oficialista ela está bastante preocupada com isso, ela está bastante interessada nesse assunto. Tá? E eu queria dizer, então, eu queria agradecer o Matheus, queria deixar aí você faça as considerações finais. Infelizmente, a gente terminou o nosso horário. E é isso aí, agradecer vocês dois, agradecer o Mário, dizer que foi massa aí domingo. O Matheus está convidado a voltar, vou falar com ele depois pelo WhatsApp, nós vamos combinar outra. E é isso aí, temos muita coisa para conversar e é conversando que a gente chega até as pessoas. E é isso aí. Um abraço para vocês, simbora, gurizada. Bora. Cara, demais, Matheus. Obrigado, Arildo. É bom a gente ter esses espaços para conversar, é bom a gente discutir sobre conhecimento, né? Geração de conhecimento, que nem eu falei no início, né, Matheus? É muito importante isso, e que a gente tenha esses espaços para discutir. Um excelente final de noite aí de domingo. Amanhã é feriado, 7 de setembro, né? As cores do Brasil, verde e amarelo, vão estar por todos os lugares, mas parece que não teremos desfiles, né? Por causa do Covid. Né? É bom também ter essa questão de sentimentos de pátria também, né? Enquanto brasileiros. E aí, todo mundo já sabe aqui que eu e o Arildo somos menos centralistas, né? E queria que os municípios tivessem mais forças dentro do nosso estado e são os batalhadores para rever o Pacto Federativo, né, Arildo? Falando de 7 de setembro aí. Prazer, Matheus, deixo a palavra contigo. Não, então eu queria agradecer bastante vocês, né, pela abertura. Então me deram bastante tempo de falar sobre diversas coisas, né? Não, realmente fico muito agradecido, né? Não falei metade das coisas que eu gostaria de falar, né? Mas porque é muita coisa também, é muito conteúdo, né? Não cabe numa hora, infelizmente. Mas agradecer então, fazer as considerações finais, agradecer a Arildo aí pelo convite, que ele deu uma insistida mesmo, mas ainda bem que eu acabei aceitando, né? Foi muito bom. Uma boa noite para todos, então. Feitoria, Matheus. E voltarei, assim, ó, vou insistir para voltar agora, hein? Pra gente discutir essas outras 1 hora que tu não conseguiu falar, hein? Pode Excelente. ser? Pode ser. Simbora, então tá. Simbora, gente. Boa noite para todo mundo. Sigam a gente aí onde a gente estiver. E é isso aí. Vamos embora e até mais. Tchau. Valeu. Valeu.